Brasileiros ganham mais do que alemães na Alemanha? Nem todos, mas uma parte deles, sim. Um estudo do Instituto da Economia Alemã, com sede em Colônia, apontou que brasileiros que trabalham em tempo integral e pagam impostos na Alemanha recebem uma renda bruta mensal mediana de 4.565 euros, um valor 620 euros acima do que os alemães na mesma situação. Esses dados são do final de 2023 e colocam os brasileiros também à frente de franceses, belgas, holandeses e luxemburgueses, e um pouco abaixo de suíços e chineses. Quem lidera o ranking são os indianos e os americanos. É claro que isso está longe de ser realidade para grande parte dos imigrantes brasileiros. E é também por isso que nós vamos explicar a diferença entre renda média e renda mediana, recorte do estudo que indica por que os brasileiros aparecem à frente dos alemães. E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, diretamente de Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu converso com o pesquisador do Instituto da Economia Alemã, Christian Oberst, que trabalhou nas análises do estudo. A renda média pode ser muito distorcida por causa de salários muito altos, por exemplo, jogadores de futebol. A mediana muitas vezes fornece um retrato mais realista, sensível a valores extremos. Eu começo essa edição citando os trabalhadores que mais ganham na Alemanha em termos de renda mediana. Em primeiro lugar aparecem os indianos, com 5.300 euros por mês. Depois os americanos, um pouco acima de 5.000 euros. Fecham os 5 primeiros do ranking os austríacos, irlandeses e britânicos e os imigrantes do norte da Europa, como suecos e noruegueses, com ganhos médios também próximos de 5.000 euros mensais. Na sequência vem os trabalhadores de China, Suíça e Liechtenstein. E, em oitavo lugar, os brasileiros, com ganhos médios mensais de 4.565 euros. Fecham o ranking dos 10 primeiros Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França e Mônaco. Só então em 11º lugar estão os alemães, que ganham cerca de 3.900 euros mensais nesse recorte do estudo, que focou na renda mediana dos trabalhadores que têm trabalho fixo em tempo integral e pagam impostos e seguros, como de saúde, na Alemanha. E para falar sobre o levantamento e também outros temas relacionados ao mercado de trabalho na Alemanha, eu convido o Christian Oberst, que participou da pesquisa do Instituto de Economia Alemã. Christian, obrigado por participar do DW Revista, e a primeira coisa que eu queria saber é por que os brasileiros aparecem à frente dos alemães. Um fator importante é a estrutura de emprego. A cada 4 brasileiros na Alemanha, trabalha em profissão que chamamos de MINT. Essas são áreas de matemática, informática, ciências naturais e tecnologia, que é engenharia, e que precisam de uma qualificação alta. De acordo com as estatísticas da Agência Federal de Emprego, há pouco menos de 7.000 brasileiros em profissões de MINT na Alemanha. 10 anos atrás, eram apenas 1.300. Além da área de MINT, os brasileiros na Alemanha também trabalham com frequência em profissões de especialista na área da saúde. No total, 40% dos brasileiros trabalham em posições de especialistas. Mas os números provavelmente estão bastante subestimados. O registro por nacionalidade é difícil em caso de dupla nacionalidade. Brasileiros que também possuem um passaporte alemão não são contabilizados. O mesmo pode ocorrer com outras nacionalidades. Por exemplo, se um brasileiro tiver também uma nacionalidade italiana ou portuguesa, é provável que seja registrado nas estatísticas como italiano ou português com europeus. Porque é mais fácil, né? Com visa, burocracia, é fácil se você tem um passaporte europeu. Agora, Christian, renda média e renda mediana, que foi no que o estudo se baseou para fazer o levantamento. Por que é importante diferenciar isso? A renda média
pode ser muito distorcida por causa de salários muito altos. Por exemplo, jogadores de futebol. Enquanto a mediana mostra a renda típica, especialmente em grupos pequenos, como brasileiros na Alemanha, a mediana muitas vezes fornece retrato mais realista, sensível a valores extremos. Bom, resumindo então, enquanto a renda média é a soma de todos os valores e a posterior divisão de todas as rendas, a renda mediana seria o valor recebido por alguém que está mais ou menos ali no centro da distribuição de um grupo. E assim, a renda mediana busca evitar distorções que podem ser causadas, por exemplo, pelos super salários dos jogadores de futebol, citado pelo Christian. E nesse sentido, Christian, os brasileiros devem continuar sendo procurados e também sendo cada vez mais importantes para o mercado de trabalho alemão? A demanda por trabalho depende muito do ciclo econômico, né? Mas é muito provável que a Alemanha precisa de ainda mais profissionais qualificados do exterior. Isso se deve ao fato que a geração, os chamados baby boomers, muito mais pessoas deixaram o mercado de trabalho do que ingressaram nele. É especialmente evidente nas áreas de MINT e a saúde, mas também no sector profissionais manuais, onde o domínio da língua alemã é ainda mais essencial. Christian, o teu foco na pesquisa foi mais em relação aos estudantes e por isso eu queria te perguntar se é possível traçar um perfil dos estudantes brasileiros. E também se dá para dizer que há grande chance de mais brasileiros estudarem e, consequentemente, permanecerem na Alemanha no futuro. Sim, claro. Como cenário atual nos Estados Unidos, é possível que no futuro o número volte a crescer. Uma vantagem são as taxas inexistentes ou muito baixas na maioria dos cursos e amplas boas universidades. Uma desvantagem é provavelmente o idioma alemão. É diferente, né? É por isso difícil. Mesmo quando o programa é em inglês, saber alemão ajuda muito. Além disso, os custos de moradia na cidade para quem chega de fora, a baixa disponibilidade de moradia costuma ser um problema, ainda maior do que o valor de aluguel. E, por fim, a burocracia em excesso. A principal área de estudos de estudantes brasileiros são as engenharias. De cada 3 estudantes brasileiros na Alemanha, é nessa área. Em segunda, vem direito, economia e ciências sociais. Também aqui os dados provavelmente é subestimado devido à dupla nacionalidade, né? Pode ser especialmente atraente passar alguns anos na Alemanha. E depois, como boas perspectivas de trabalho. A integração por meio da universidade é certamente um caminho muito bom para trabalhar na Alemanha. E existem muitos programas que ajudam o processo. O ideal é buscar informações no DAAD ou no Casa Alemão de Ciência e Inovações em São Paulo. A Alemanha precisa de quase 300 mil imigrantes qualificados por ano, sendo que alguns dados falam até em 400 mil em diferentes áreas. Qual é a chance de muitos dos estudantes que vêm para a Alemanha permanecerem no país? A demanda é grande nas profissões de áreas de MINT, né? Matemática, informática, ciências naturais e tecnologias. Além disso, falta trabalhadores na assistência social, na saúde. A Alemanha apresenta uma alta taxa de permanência, porque cerca de 45% ainda está no país após 10 anos. Em comparação internacional, em muitos países, essa taxa é 25%. Muitas pessoas ficam na Alemanha no mercado de trabalho. É uma taxa alta, 45% de permanência depois de se formar, ficar no país, né? Em comparação a quais outros países, por exemplo, Christian? A Inglaterra, né, é um exemplo. A Holanda é um país que pessoas vai para estudar, mas depois vai outro país, né? Só por pouco tempo. Agora, no geral, Christian, os imigrantes ganham menos do que os alemães, né? Algo diferente do que aponta a pesquisa. Então, não seria interessante para a Alemanha que mais estrangeiros ganhassem mais e assim pagassem mais impostos? Em geral, é um tópico complexo. Eu acho que a nacionalidade não deveria ser relevante, né? O que deve contar são a profissão, a formação e a capacidade do trabalhador. No Brasil, muitas vezes chegam profissionais com qualificados altos em profissões em falta. Por isso, os salários devem ser mais altos. De outros países, chegam com mais frequência pessoas para atividades mais simples, também com um salário menor. Eles também são essenciais, mas por causa de qualificação, ganham menos.
E por que Índia e Estados Unidos estão no topo dos países que mais têm trabalhadores que mais ganham na Alemanha? Na Índia, o governo alemão tem um recrutamento direcionado de especialistas na Índia. Por isso, a número é mais alta. É um país muito grande, né? Mais de 1 bilhão de pessoas. Nos Estados Unidos, eu acho que provavelmente chegam por meio de cooperações, tanto para os Estados Unidos quanto para a Índia e o Brasil. Vale a mesma lógica. As chances de sucesso na obtenção de visto de trabalho são maiores para imigrantes bem qualificados. Em outros países, porém, os motivos da migração são diferentes, né? Guerra, conflitos. Muitas vezes trabalha com trabalho mais simples. E também, no caso de Europa Oriental, por causa da migração livre, trabalha mais frequentemente com profissões com salários menos. Acho que Brasil e Alemanha, nós temos às vezes intercâmbio, né? Às vezes, mas precisa mais. Eu acho que muitas pessoas jovens olham para os Estados Unidos, mas às vezes por brasileiros, a Alemanha é uma boa oportunidade e também para os alemãos, o Brasil é um país muito interessante. Bom, pegando esse gancho então, Christian, para finalizar, eu queria saber o que a Alemanha poderia fazer de diferente para atrair cada vez mais trabalhadores estrangeiros. A exemplo dos brasileiros, né? Na Alemanha, você não tem uma preferência muito grande para estudar matemática e informações. Então, nós precisamos mais, né, que estudar os tópicos que é importante. Nesse caso, os tópicos que são importantes para o mercado de trabalho alemão. Sim. Eu acho que a Alemanha precisa mais flexível com idiomas. Só em poucas cidades você fala inglês, tudo bom, né? Outra língua, so Berlim, por exemplo, Hamburgo. Também na Colônia é difícil. Você precisa falar alemão. E com muitas profissões, às vezes na tecnologia menos, mas outros jornalistas, economistas, a língua é muito importante. Você precisa falar alemão. E não só um pouco, você precisa falar muito bem. Por isso eu acho que as empresas alemãs precisam mais flexibilidade, que também trabalha no inglês, abre muitas portas, também com uma cultura mais aberta. E pessoas estrangeiras vão na Alemanha, você precisa paciência, né? Você precisa você encontrar pessoas boas, mas você precisa falar muito mais de uma vez, né? Você precisa uma paciência como burocracias. Vai funcionar, mas precisa tempo. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Christian Oberst pelas informações e análises compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Luísa Frei e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.